Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olhai para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?"
e, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura e falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta quarta-feira da oitava de Páscoa, meditamos o belíssimo Evangelho dos discípulos de Emaús. Jesus, no mesmo dia de sua ressurreição, aparece no meio do caminho a 2 discípulos que caminhavam para o pequeno povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos iam acabrunhados, tristes, abatidos, e Jesus aproxima-se deles. É a primeira coisa que devemos notar neste Evangelho. Jesus está presente, está conosco, mesmo antes de sermos consolados. Notemos isso porque é importante. De fato, muitas vezes ficamos abatidos na nossa tristeza, nas nossas misérias, muito voltados para nós mesmos, como que a lamber nossas feridas. Por isso não percebemos nada do que está ao nosso redor. Ficamos apenas chorando nossos problemas. Jesus, porém, se aproxima e nós nem notamos. Jesus está conosco e não nos damos conta. Vamos caminhando e Jesus está o tempo todo na estrada, mas nós, de tão concentrados nos nossos problemas, não notamos que Ele é nosso companheiro. O próprio Jesus repreende essa desatenção. Justamente por ser tão bondoso e misericordioso, Ele puxa a orelha dos discípulos de Emaús, dizendo: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas disseram. O que ele está dizendo é: vedes como sois sem inteligência. Por quê? Porque muitas vezes essa é a primeira consequência do egoísmo de quem está ferido, olhando quase obcecado para as próprias necessidades, perguntando-se sem parar: e eu? Como é que eu fico? A pessoa nestas condições para de ver a realidade, perde inteligência, começa a fazer coisas muito pouco sensatas e pode às vezes chegar a perder a virtude da prudência. Quem de nós já não teve momentos na vida em que, tomados por uma grande tristeza ou uma grande raiva, tomado por um ímpeto de paixão, tomou uma decisão da qual terminou se arrependendo mais tarde? Precisamos entender isso. As paixões nos obscurecem a inteligência, isto é, nossa capacidade de decidir e enxergar as coisas. Por isso, é coisa boa quando estivermos afetivamente envolvidos em algum problema, pedir conselho, sobretudo a pessoas boas, sábias e santas. Como um bom médico das almas, Jesus vê que os discípulos trazem a inteligência obscurecida, então lhes dá um chacoalhão, dizendo-lhes que precisam ouvir mais, ouvir a palavra de Deus. É um passo importantíssimo, é o passo decisivo. Sejamos mais concretos. Quando estamos passando por um momento de sofrimento, o que costuma acontecer? Entramos em luta psíquica. O que é a luta psíquica? É brigar consigo mesmo. Vou, não vou, faço, não faço. Como resolver isso? E agora? Jesus dá um chacoalhão para tirar os discípulos desta luta psíquica interior e fazê-los ouvir a palavra de Deus. Se estamos sofrendo, é importantíssimo que decidamos sair de nós mesmos e ouvir a palavra de Deus. A melhor atitude
para quem está sofrendo é ir rezar com a atitude de escutar. Não é ir rezar para pedir coisas a Deus. Não é procurar Jesus no sacrário, ou Nossa Senhora, ou o anjo da guarda para pedir coisas no meio do sofrimento. Sim, nada impede de pedir, mas isso não vai ajudar imediatamente. O que ajuda é entender que não se está ouvindo a nada nem a ninguém, porque só se está prestando ouvido aos sentimentos que gritam dentro do coração. Abramo-nos para ouvir Jesus na sua santa palavra. Saiamos do sofrimento e vejamos como a palavra de Deus tem para nossa alma uma resposta, uma palavra de consolação. Jesus diz aos apóstolos: será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ou seja, sei que estáis chocados com o que aconteceu, mas tendes de entender por que aconteceu. Sim, há uma razão, e isso já é para nós fonte de grande consolação espiritual. O que Jesus está dizendo aos discípulos de Emaús é que havia um porquê. O porquê era a redenção. Por isso ele começou a explicar as Escrituras, começando por Moisés e passando pelos profetas. Ele ia explicando porque Cristo precisava sofrer na cruz, e enquanto o ia explicando, o coração dos dois ia ardendo de consolação, porque tinham começado a ver o sentido daqueles sofrimentos. Foi o amor de Deus que se manifestou na cruz de Cristo. Assim também em nossas vidas. Talvez estejamos passando por muita coisa. Recorramos a Deus e peçamos-lhes que ilumine nossa inteligência, certos de que existe no coração de Deus um porquê. Por que Deus está permitindo tudo isso? Ora, Ele não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem maior. Deus tem desígnios de amor. Talvez não os entendamos agora, mas Deus tem, sim, desígnios de amor. É como uma mãe bondosa que leva o filho para tomar injeção. A criança não entende porque a mãe o submete àquilo, mas ela, cuja sabedoria é superior à da criança, sabe que é para o bem do filho. A caminho de Emaús, Jesus ressuscitado aparece a dois discípulos para lhes explicar a razão profunda, o porquê do sofrimento de Cristo na cruz. Embora eles ainda não tivessem reconhecido que era Jesus vivo e ressuscitado, o coração deles já ardia de consolação e amor por ver que sim, havia um desígnio divino, bondoso e amoroso por trás aquele sofrimento. Que a luz da Páscoa ilumine nossos sofrimentos, para que possamos enxergar que, se sofremos, é porque Deus tem uma razão para que nos permita sofrer. Não, Ele não permitiria o mal se do mal Ele não pudesse tirar um bem maior. Se estamos sob o peso da cruz, lembremos, atrás de cada cruz aguarda escondida uma ressurreição.